Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade. Hoje a gente vai trabalhar a operação de reversão de tendência, considerando padrões de candlesticks que tem um significado muito amplo, ok? Para vocês conhecerem meus produtos e serviços, pessoal, vocês acessem meu site traderprofissional.com.br e no Twitter e no Facebook eu coloco conteúdo e análises exclusivas que não tem no YouTube, então me sigam nestas redes sociais também. Então, pessoal, nossa metodologia vai se basear em operar a reversão de tendência no gráfico do minuto, considerando padrões de candlesticks fortes no gráfico de 5 minutos. Então, primeiro ponto, eu tenho que estar monitorando o gráfico de 5 minutos. Então, quando acontecer um padrão de candlestick de baixa, aliás, bem significativo, nós vamos aqui ensinar para você uma técnica de operar a reversão de tendência de baixa, ou seja, está no movimento de alta, uma tendência de alta, e vamos trabalhar a reversão de tendência, de alta para baixa, reverter de alta para baixa e fazer um amplo movimento de queda. Então o que aconteceu, pessoal? A gente tem aqui o gráfico, a gente vai trabalhar no 1 minuto essas operações de reversão de tendência, e os 5 minutos a gente vai trabalhar como referência para os padrões de candlesticks. Então o que aconteceu? Fez uma onda alta de baixa e a gente tem um padrão de candlestick forte que é um arame de topo. Então fez um arame de topo que é constituído por este candle aqui, que tem um corpo grande, tem algumas sombras aqui. O padrão clássico não tem sombras tão grandes assim, mas se tiver não tem problema. E dentro desse candle aparece um candle de definição. Isso aqui não é um spinning top, mas tem uma constituição, uma estrutura parecida. Então isso constitui um quase spinning top. Então isso engloba padrões de candles que constituem um arame de topo. Não é um arame de topo, mas é um arame de topo fora do clássico, mas por toda a psicologia estrutural dos candlesticks. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Quando um padrão de candlestick acontece, fechou o padrão de candlestick. Se é um padrão de baixa, eu tenho que aguardar o preço romper a mínima do último candle do padrão de candlestick, no caso do arame de topo. Esse quase spinning top, esse spinning top parcial. Então rompeu a mínima sem romper a máxima primeiro, ou seja, rompeu a mínima primeiro e não rompeu a máxima. É a confirmação do sinal. Então aqui seria a nossa entrada operacional para operar lá no gráfico de 1 minuto. E o nosso stop loss poderia ser aqui nesse topo, ou seja, na máxima do padrão de candlestick, um pip acima da máxima do padrão de candlestick. Para Forex, para a Bolsa de Valores é centavos, e para mini índice são um ponto acima da máxima. Então, aqui foi então a nossa entrada operacional. Tá aqui de azul, certo? E daí identificamos o padrão de candlestick. Agora um detalhe, pessoal, a gente tem aqui a ferramenta retração de Fibonacci, temos uma onda aqui. Então, dentro dessa onda eu vou traçar a retração de Fibonacci, e a gente vai considerar o seguinte, pela teoria de Down, para cada onda de alta, o preço ele corrige e tende a corrigir pelo menos até 50%. Da dimensão da onda que fez. Então o movimento de alta é feito por topos e fundos ascendentes, zigue-zagues ascendentes, e as ondas de alta tendem a corrigir pelo menos não, mas eu diria que até 50% ou mais, né? Eu vou aqui inverter o Fibonacci, porque esse Fibonacci tem que traçar diferente, né? Tem que traçar de baixo para cima aqui. Agora sim. Então, o preço, quando ele chega no 61,8, tá, pessoal? O preço ele tende a encontrar suporte, mas no 50% também tende a encontrar suporte, e até no 38,2, mas geralmente tende a corrigir 50% da onda. Se você verificar todas as ondas de alta no mercado, você traça a retração de Fibonacci, você vai ver o preço tocando no 50% ou no 61,8. Mas às vezes chega no 38,2, ou às vezes corrige até o 23,6, enfim. O mercado ele não é perfeito. Então, existe essa probabilidade de chegar aqui nos 50%. Então, o nosso alvo inicial vai ser aqui os 50%. A gente vai aqui considerar de azul aqui, o nosso alvo inicial, mas a gente tem o 61,8. Então, você tem que usar em conjunto essa operação de reversão de tendência usando padrões de candlesticks, a estatística considerando que
cada onda de alta em uma tendência de alta, em cada pivô de alta, cada onda de alta, segundo a teoria de Down, corrige, ela vai cair um pouco na onda 2 e tende, pela retração de Fibonacci, a atingir os 50%. Então, considerando esse padrão, lá no gráfico de 1 minuto, eu posso estar entrando na operação. Então, a gente vai lá para o gráfico de 1 minuto, tá? Então, a gente tem aqui a gente tem aqui, né? Foi aqui que fechou o candlestick. Então aqui rompeu. Quando rompeu aqui, eu poderia estar entrando direto no rompimento, tá? Então rompeu aqui, fechou o candlestick, entrei aqui. O meu stop loss, ele fica aqui neste topo, tá? Ou, se você quer ser mais agressivo, você sabe que para cada onda de baixa, o preço ele tende a corrigir para cima. E ele tende a corrigir nas retrações de Fibonacci. Então, eu vou ter que rabiscar aqui um pouco o gráfico, né? A gente vem aqui na retração de Fibo, temos a onda 1 aqui, né? De baixa. Vamos aqui pintar o Fibonacci aqui de outra cor aqui, vamos pintar de azul. Então tá aí. Então o preço ele tende a encontrar um ponto de resistência na retração de 23,6 ou de 38,2 ou de 50%. Então o que acontece? Eu vou observar essas retrações de Fibonacci. Primeiro tem um rompimento lá do padrão de candlestick lá dos 5 minutos, que foi aqui. Rompeu aqui, esse foi o candle que rompeu. Então a partir daqui eu já vou observar, ficar preparado para entrar, porque tende a chegar pelo menos nesse alvo de 50%. Segundo ponto, eu vou considerar, como existe a estatística de que para cada onda de baixa o preço tende a corrigir, eu traço a retração de Fibo. Tem um sinal forte de que o preço ele pode realmente fazer um movimento amplo significativo para baixo, desenvolver uma tendência de baixa significativa. Então é sinal de que nas resistências de Fibonacci, da retração de Fibonacci, quando o preço bater, se fizer um padrão de candlestick forte, eu entro, porque a chance é de ir buscar os próximos alvos e suceder a correção lá do gráfico de 5 minutos que eu expliquei antes. Então, com base nessa probabilidade alta, na correção, apareceu um padrão de candlestick em qualquer uma das resistências das retrações de Fibonacci. Aconteceu aqui um doji, né, em conjunto com este candlestick mais esse candlestick anterior, forma uma estrela da noite, e aconteceu exatamente na retração de 38,2. Então, neste caso, a entrada operacional pode ser no 38,2, pode ser no 50%, pode ser no 61,8. O que você tem que considerar é que existe um padrão de candlestick lá nos 5 minutos, forte, que foi rompido, que tem um alvo aqui em 50% da retração de Fibo lá nos 5 minutos inicial. Então, eu entrei aqui nesse padrão de candlestick, considerando esta tática de análise para a entrada operacional nas resistências das retrações de Fibo. Então a entrada operacional nossa mais agressiva poderia ser aqui, e o start foi uma operação vendida, né? E o start de compra em 121,72, que é um pip acima da máxima do candlestick de um padrão de baixa aqui que nós visamos entrar. Então o nosso alvo inicial é aqui, mas pode corrigir para 61,8, por exemplo. Como o preço, quando rompe um suporte, ele tende a buscar o próximo, então se rompeu os 50%, eu continuo na operação segurando. Rompeu o 61,8, eu continuo na operação segurando até os 100%. E se continuar rompendo, se romper os 100%, então você pode buscar no gráfico, traçar outros suportes e resistências aqui, outros suportes, aliás, e à medida que for rompendo um suporte, vai buscar o próximo suporte, né? Então, por exemplo, aqui realmente está um pouco complicado. Aqui, por exemplo, eu tenho este suporte, rompeu 100%, daí eu tenho este outro suporte anterior, depois desse suporte anterior eu tenho um suporte aqui, certo? Então rompeu 100%, o nosso alvo então fica neste suporte identificado anterior. E depois, se rompeu 120,87, tenho este outro suporte. Se o preço ele encontra enfraquecimento em qualquer uma das retrações ou nos suportes, então você pode julgar isso como método de saída operacional. Então isso aqui é uma tática day trade
Isso então é uma tática day trade que serve para você operar a reversão de tendência, né? Agora são 11h34, essa técnica funciona bastante, né? Não sei se vai funcionar agora porque está ao vivo, tá? Mas são 11h34, euro JPY, gráfico de 1 minuto. Daí vocês podem olhar aí se deu certo a operação, se ela realmente evoluiu. Eu vou colocar um link aí na descrição do vídeo do YouTube mostrando o resultado. E no Facebook também vai estar lá nos comentários o resultado de que o método funcionou, que a tática de análise e de cálculo de probabilidades e entrada com inteligência funcionou, tá? Então, pessoal, eu fico por aqui. Curtam, assistam, compartilhem, aprendam grátis e compartilhem, passem para frente, porque é um projeto totalmente grátis e realmente muito importante. São milhares de técnicas que eu conheço, são mais de 10 anos realmente estudando isso aqui. Então tenho muito para compartilhar e mesmo assim é insuficiente para você ganhar no mercado, porque isso aqui é só a ponta do iceberg, mas já ajuda, tá? Então, muito obrigado, pessoal, até mais.